Esta é a província de Inhambane, província do sul de Moçambique, com uma ampla extensão de terra e rica em recursos naturais. É também um território que oferece boas possibilidades para a prática da agricultura. Aliás, esta é a fonte de sobrevivência de muitas comunidades da terra de Boa Gente. Eu tenho 7 filhos e comecei a trabalhar com a terra quase a partir dos 10 anos, com os meus pais, até agora que já casei, estou a trabalhar mesmo com a terra. E tenho umas chambas onde produzem mandioca, amendoim, maçaroca e mais coisas. Eu não levando na serra sanana. Eu não tomo muito tomago, nhago lima me farinha, nilima severa, zanome, sendo no gupa me woko, que sinha tomago guato. Tenho 2 machambas, de 2 hectares em cima, aqui de 1 hectare perto da minha casa. Mandioqueira, tipo de amendoim, semeia aí. Uma vez, machongo, zonas baixas, tem semeado arroz. Muito aqui baseamos de mandioqueira. Nyawo yala migongo nyela zinume, masongo nyela koyu nyela sebola nyungulima masongo nyungulima bavanzi. Mas kulihani pa kahimani gilo mas yayo nyago hoze mo kimana. Eu não trabalho, só ganho com a machamba. Vendo tapioca, coco, milho, que produz na machamba e amendoim. Nós camponeses aqui não temos nenhum rendimento, só vendemos para ter, até de comprar aquilo que não temos. Completamente a vida de um camponês é na machamba. Desde os meus bisavós até os meus bisnetos, estamos na machamba, vivemos na base de machamba. Em 2014, é confirmada a existência de areias pesadas nos distritos de Jangamo e Inharime. Com esta descoberta, nasce o interesse de multinacionais que querem fazer grandes investimentos para explorar os recursos naturais aqui existentes. Trata-se do consórcio Mutamba Mineral Sands, uma subsidiária controlada 100% pelo grupo mineiro anglo-australiano Rio Tinto, também pela Savannah Resources, AM East Africa, através da Matilde Minerals. Em 2018, o consórcio formalizou ao governo da República de Moçambique, através do Ministério dos Recursos Minerais, pedido de licença mineira para o projeto de areias pesadas. Eu sei que existe esse projeto no distrito, só que neste momento não está a arrancar por falta de aspectos contratuais. Neste caso, são os contratos que não foram assinados pela parte do Ministério, do Governo, neste caso, para o funcionamento do projeto. Tenho informação sobre este projeto, Mutamas, que vai abordar isso, que está a trabalhar para, neste momento, na prospecção de areias pesadas, para futuramente, caso de facto demonstre a existência de quantidades que provavelmente vão precisar, poderão ser exploradas. O projeto cobre uma área total de 417,32 km², das quais 279,34 km² na província de Inhambane, sendo 118,8 km² em Jangamo, a 161,26 km² em Dongane, Ravene e restantes 137,98 km² em Shilubane, em Gaza. No distrito de Jangamo, as explorações irão abranger, com mais intensidade, 7 comunidades, a saber, Ravene, Chuvululu, Likaka, Ligogo, Madonga, Guiguema e Jangamo 7, enquanto que no distrito de Inharime serão abarcadas 3 comunidades, nomeadamente Quaguani, Mutimbini e Mafassane. Uma consulta feita às comunidades para perceber o seu envolvimento na gestão de recursos naturais, particularmente neste processo,
constatou a falta de conhecimento sobre o projeto e seus contornos pelos membros da comunidade. Canhitigiro com o projeto eu. O que temos conhecimento daqui é do Rio Tinto, que está aqui há muito tempo, e o Rio Tinto fez teste daquilo que fez. Ultimamente, já de momento agora, aprovaram e tiveram um produto de areia pesado. Então, quando tiveram aquilo, depois daquilo que tiveram de resultado, então estamos a ouvir, ou estão a dizer, porque é preciso ouvir, há o que ser presente de que mesmo, de facto, há isto, até dia X. Sim, temos conhecimento, mas o conhecimento que nós temos é de ser afetado por Rio Tinto, naquela coisa de que já temos areia pesada, que um dia qualquer será explorado aquele areia pesado, aqui no povoado de Madonga, quase no distrito de Xangamo, não é só aqui no povoado de Madonga. Ouço dizer que existe, vem, está conosco, sim, por dizer, eu posso dizer, porque já vieram contratores, carros, vieram tirar, não sei se estavam a tirar, ou estavam a semear, ou estavam a estragar, ou estavam a arranjar, ou estavam a facilitar a nossa vida, ou estavam a prejudicar, não sei dizer. Ele, o que é o projeto, eu amo também, assim, me passar, essa sabe, isso vai limpar o que são projeto a achar. E eu pego, bonito, eu se passar, uma coisa nesse galera. De verdade, aquele projeto de Rio Tinto chegou aqui, uniram-nos no nosso povoado e disseram-nos que eles são das areias pesadas, precisam de explorar as areias pesadas. E deste momento entraram mesmo nas nossas machambas, viram, marcaram muitas machambas, muitos lugares aqui na nossa zona, e não sabemos onde vai com aquela areia. E vão fazer o que é aquela areia, não se pega. Sou líder de terceiro escalão aqui em Aravene e sou agente da advocacia no UNAC. Projeto Mutamba, isso aí não tem informação nenhuma. Só estou a ver eles andar aqui. Só não sei o que eles andam a fazer, só que andam a abrir, dizer que estamos à procura de um produto aqui embaixo. A falta de colaboração dos governos locais com a comunidade, que cria um sentimento de exclusão por parte dos próprios membros das comunidades, e demasiada preocupação destas que sentem na pele a ameaça de perder os seus meios de sustento, terras, plantações de coqueiros, cajueiros e etc. Bom, até 2 anos, sempre houve atualização, até a altura que se fez o ensaio, a primeira experiência, né, do laboratório. Até depois daí, como o projeto também ainda não aproximou ao governo, dizer, ok, já estamos em atividade, então dali paramos. Mas a população conhece a existência do projeto. Devidamente explicação ou do governo local, não sei, distrito, ou província, ou capital. Ninguém vem nos dizer qualquer coisa. Andou aqui com os carros a furar, abrir furos deles. Acho que primeiro entraram e começaram com o trabalho deles, então depois é que vieram já com as consultas comunitárias. O governo ajuda a tempo anga lusago suwindi vale varitito a herana e bairro 4 ata administrador barreira e bairro 4 vatadusa se vanga lusago nyati sambura nyati pedra de vanga lusago dele vai informar para mesa tudo então apresentar a administrador barreira. Então, agora apresentaria e ir no Gorosawe a Kona, o Embero Kau. Já viu, que isso é semana ou Tigoniga de Jemi. Bem, posso dizer que
A consulta comunitária vieram por 2 vezes, porque alguns sítios onde tem marcos, acho que tem areias pesadas que eles podem usar. E falaram também de que essas areias pesadas são importantes para eles poderem levar para outro país, com um fabrico de peças, plásticos, mesmo os próprios tubos de bicicletas, falaram-nos sobre isso. Bem, de alguma maneira tem havido alguma aproximação, mas talvez não seja tão profunda, porque também o desenvolvimento deste projeto ainda não está muito avançado. Isso também tem a ver com o nível da inserção deste projeto, por exemplo, para o nosso distrito. Porque o nosso distrito, na verdade, são 2 comunidades, mas concretamente uma comunidade que está abrangida, a outra poderá ter reflexos indiretos, provavelmente pela movimentação das pessoas que poderão ir para outra comunidade, que nesse caso é a comunidade de Mafassane, porque onde está mais assente este projeto para o nosso distrito é Oguana. Um levantamento realizado pela UNAC, União Nacional de Camponeses, aponta que a Mutamba Mineral Sands já demarcou extensas áreas que incluem machambas e casas dos camponeses. Entretanto, as comunidades não têm conseguido conversar com os investidores e, por outro lado, verificou que a ausência de uma estrutura local de gestão de recursos naturais que permita ao campesinato exigir o cumprimento dos seus direitos consagrados pela Constituição da República está a contribuir para a criação de um ambiente conflituoso entre as partes. Tem alguns marcos nesta área e por onde passaram já tem os seus sinais. Eu disse, eu coloquei na casa de lá por estar tirando aí, né? Cita tá tiver que ela cuida, é para reclamar é para recolher né can, já vão né, já raia muitas vezes, eles se marram. Já receptivo, cozinha, os olhos lá com uma rio a gestão dos recursos naturais nas comunidades é feita com base nos hábitos e costumes tradicionais de cada lugar, porque o governo não tem feito a divulgação daquilo que são as leis e programas para que as comunidades conheçam e possam cumprir ou mesmo cobrar o seu cumprimento em casos de violação. Uma parte da minha machamba já puseram um furo, colocaram uma pedrinha ali. Só que no momento essa pedrinha não está no lugar, tiraram. Mas eu conheço o lugar que é aqui. Vabohili omu, vatatita suwendesa omu ambari hunga visita vari vangagohedwa o vamandi varigwana wao kusilisa vangatana sinya mimova sili vatatitselea siwindi kinani omu kwati vatitselele kama siwindi anyinanga mati kumasimbari ku ava vangata ava neda sesa niswaona basi nari kuthuma já para matikini para vamatumise kinani mati. A gestão dos recursos naturais, eu acho que não tem nenhuma, ainda não constituíram nenhum comitê e a população, as comunidades não têm o conhecimento de constituição dos próprios comitês. As ferramentas que estão emanadas da gestão daquilo que é os recursos naturais, se assim me permite dizer, são legislações que muitas das vezes não estão tão acessíveis para o campesinato. Quando digo não tão acessíveis, é do ponto de vista de interpretação. Portanto, existe alguma lacuna no processo de interpretação, não só pelas comunidades, mas também em alguns pontos sentimos isso a nível das autoridades governamentais. Para acomodar os seus interesses, as comunidades têm abordado a empresa exploradora para se inteirar do projeto. E, em resposta, as comunidades são intimidadas e informadas que as mesmas não têm poder de influência, pois as decisões foram tomadas ao mais alto nível. A Mutamba Mineral Sands não esclarece as modalidades de exploração. Se a exploração será feita em túneis subterrâneos ou a céu aberto,
nem sobre a componente de indemnizações e reassentamentos, se necessário. Estamos a falar agora de Mutamba, que é um caso específico. Temos a comunidade de camponeses que está lá a explorar o subsolo. No entanto, descobriu-se um recurso, né, por baixo do próprio solo. Então, de alguma forma, o interesse do campesinato fica subnegado em detrimento do interesse da mineração ou do minério que existe embaixo do próprio subsolo. Então, é aí que, às vezes, os direitos dos camponeses estão hipotecados em detrimento da busca desse recurso. Nós estamos a dizer que não se pode explorar recurso. Claramente, tem que explorar recurso, mas, volto a dizer, de forma responsável e de forma que as próprias comunidades que estão em volta dessas áreas possam ser ressarcidas da melhor forma possível e que possam sentir as suas condições de vida ou visualizar as suas condições de vida a melhorar. Também ando a explicar isso. Vamos de explorar aqui. Vamos levar vamos tirar onde vamos fazer o trabalho para pôr em outro sítio. Já daí começou a dizer para onde, o que é que nós vamos fazer, como fazer, onde nos pagar as nossas plantas ou não, isso não, nem se conversa. Estão a ouvir-nos sunsuns, eles preferem nos tirarem-nos daqui para outra zona e eles poderiam ir-nos fazer as nossas pequenas casas e dar-nos uns pouco de dinheiro. Estamos a ouvir de que dizem que temos que sair da nossa comunidade para outros sítios. Mas da maneira que vamos sair, não sabemos qual é o sentido. E se vão nos pagar ou não, mas como estamos a ouvir, parece que estamos para sair só em vão, sem nada. Vai angawula kuku mutata Jesus mu hinyikan thavelo ako se ahise tiva ko la kuma hisa ko yi oyo bhula ai mu ai ko voyo hibela lisini ko vete na wa hise ti voyo vula na wana. Se o governo prometeu àqueles indivíduos de fazerem trabalho, pelo menos se contactasse conosco como residente natural naquelas zonas prejudicadas por essa empresa. Nos prometeram uma coisa de vida para, a partir de mim próprio, até os meus bisnetos, servir como aquela machamba. Porque aquela machamba não tinha prazo, não tinha mês, não tinha ano. É a vida total de cada pessoa. É que a população não pode sofrer. Porque assim estamos a viver bem. Agora não vem amanhã para criar-nos confusão, amanhã nos sofrer. É a única coisa que já é difícil, porque deve mesmo haver uma boa conversa. Saímos daqui ou vamos sair, ou vamos continuar aqui, o que querem fazer? E também haver um benefício para a própria população de Matonga. Fazer alguma coisa, porque aquilo que estão a fazer é para o bem do nosso país, mas sim também deve ser o bem do povoado de onde residem. O nosso país tem ultimamente apostado em modelos de desenvolvimento que têm mais prejudicado do que privilegiado a classe campesina e que tais modelos priorizam, por exemplo, as explorações de recursos naturais e produção de monoculturas, modificando abruptamente o tecido social da classe campesina, agudizando assim os problemas de desnutrição, fome e pobreza. Bem, primeiro é preciso frisar que o governo, no processo de chamada de desinvestimentos para o setor que, na verdade, Moçambique hoje é considerado como tendo algum potencial, ele vai demandando uma série de investidores e esses investidores, em contrapartida, vêm encontrar algumas comunidades também que estão a desenvolver algumas ações em volta dessas mesmas áreas. Às vezes, o que temos assistido é que, de alguma forma, há um interesse privado e há um interesse das comunidades locais e muitas das vezes temos assistido uma colisão desse grupo de interesse. Portanto, o interesse é do privado, do setor privado e o interesse é dos camponeses. Não que o campesinato não esteja interessado que o país tenha um investimento. Claro, o campesinato precisa que o investimento possa acontecer no país, mas esse investimento tem que acontecer em modos sustentáveis, em modos responsáveis, de tal maneira que a mesma comunidade possa beneficiar desse mesmo processo, do resultado desses mesmos investimentos. Ao longo do processo de acompanhamento das lutas campesinas,
Nós realizamos atividades no ano passado junto da União Provincial e junto das uniões distritais. Realizamos um diagnóstico rural participativo, no qual nós constatamos várias coisas que inquietam-nos sobre o projeto Mutamba. Uma das coisas que preocupou-nos bastante é que muitos camponeses não têm conhecimento sobre o mesmo projeto. E, bem, para nós isso é muito preocupante porque o pedido de licenças já foi submetido junto ao Ministério dos Recursos Minerais e neste momento está à espera da aprovação do respectivo pedido e as comunidades nem sequer sabem do que poderá acontecer com elas. Nós, como União Provincial, já aproximamos a nossa organização mãe e já formamos alguns agentes da advocacia nessas comunidades e agora estamos a preparar a formação dos comitês para ver se esses companheiros que são abrangidos por esse projeto nos distritos de Coaguana e nos distritos de Jangamo e Inharime poderão discutir os seus direitos com o governo, com a empresa exploradora, fixando aquilo que são recompensas do trabalho que eles vinham exercendo, saber escolher o sítio onde vão se alocar e saber mais ou menos negociar as suas benfeitorias. Temos organizado várias sessões desde o treinamento do próprio campesinato, não só em matéria de uma simples gestão de recursos naturais, mas a forma como eles também podem capitalizar, usar melhor esses mesmos recursos em prol do seu próprio desenvolvimento. Temos desenvolvido ações de intercâmbio, troca de experiência entre camponeses de um ponto para o outro, onde achamos que os camponeses já ultrapassaram vários desafios, já ultrapassaram vários dilemas. Por exemplo, estamos a falar hoje da questão de Inhambane e já assistimos num passado bem presente a questão da deslocação de camponeses de Inhambane para a província de Tete, onde foram vivenciar várias experiências, tomando também em conta a questão da intervenção da Vale do Rio Doce na província de Tete, que de alguma forma poderá ser a mesma situação que se pode verificar em relação às áreas, não digo na mesma dimensão, mas provavelmente o tipo de abordagem pode-se considerar quase que idêntico. Os direitos das comunidades seriam de, primeiro, participar na preparação desses projetos, porque vão ser implementados nas suas comunidades. A terra é do Estado e o Estado são as populações. Então, sendo parte integrante do Estado, eles devem ser consultados e participar de qualquer programa que possa ocorrer nas suas zonas. A complexidade da legislação sobre recursos naturais, lei de terras, lei de minas, de florestas e respectivos regulamentos e a falta de uma atuação concreta do governo como entidade responsável por facilitar as negociações entre os investidores e as comunidades são apontadas como as prováveis razões deste braço de ferro.